Olá, meus irmãos e amigos ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Amém? Hoje eu irei falar de um assunto extremamente importante para todo cristão, que é o batismo com o Espírito Santo. Mesmo estando na igreja, muitos cristãos têm dúvidas sobre esse batismo. Muitos não entendem o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é a pessoa do Espírito Santo. E você que não tem nenhum conhecimento, você que não frequenta nenhuma igreja, hoje você vai ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais. Eu agradeço ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais a respeito do nosso maravilhoso Deus. Esse é o quinto episódio de uma série de 10 vídeos. Os vídeos anteriores você vai poder ver no link abaixo. Você pode aproveitar também e se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações, que toda vez que eu postar os próximos vídeos dessa série, o YouTube irá te avisar. Podem comentar, sugerir estudos, colocar suas dúvidas abaixo nos comentários. Eu irei ler e respondê-los à luz da Bíblia. Vamos ao assunto atual. O batismo com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um personagem de espírito, portanto não tem um corpo físico de carne e osso. Frequentemente, nós cristãos nos referimos a ele como Espírito Santo, como Espírito de Deus, o Espírito do Senhor ou o Espírito Consolador. Receber o Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo, ou batismo pelo fogo, como diz na própria Bíblia, nós podemos ver em Mateus 3, no versículo 11, quando João Batista disse: E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou dignos de tirá-la dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava falando que ele batizava no Rio Jordão com água para a remissão dos pecados. Mas Jesus Cristo viria após ele e batizaria com o Espírito Santo e fogo. Esse fogo é espiritual, não é um fogo físico que podemos ver. Esse fogo espiritual nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo tem uma influência purificadora na nossa vida. Quando recebemos esse batismo, nos sentimos encorajados e capacitados para fazer sua obra nesse mundo, como aconteceu com os discípulos em Atos dos Apóstolos. É importante sabermos que ninguém recebe o Espírito Santo se não tiver interesse em seguir a Cristo e ser uma testemunha dele nesse mundo, pois o próprio Senhor Jesus disse em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Durante esse texto, nós podemos concluir, quando a gente lê, que antes de sermos batizados ou selados com o Espírito Santo, precisamos ter um compromisso sincero com Deus e um interesse genuíno em servi-lo e testemunhá-lo. Antes desse batismo, o discípulo Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, pois temia a morte. Mas, após o batismo, Pedro não temeu mais a morte e, com muita intrepidez, pregou o Evangelho de Cristo e liderou sua igreja em seu tempo, sendo um grande líder espiritual. Tanto que Jesus falou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então Jesus já estava vendo o grande pregador que ele seria, como ele seria muito útil na obra de Deus. Jesus já via isso, apesar dele mesmo não entender muito bem o que Jesus estava dizendo.
Mas a grande verdade é que Pedro foi um grande pregador, ganhou muitas almas para o Evangelho. O reino de Deus foi muito enriquecido com as pregações de Pedro. Ao ser batizado com o Espírito Santo, o batizado passa a ter os frutos do Espírito, que são o amor. O cristão batizado passa a ter o amor e uma preocupação maior com o seu próximo. E passa a ter o desejo de que as outras pessoas também conheçam o amor de Deus, sendo assim suas testemunhas. Mas um dos frutos também que o Espírito Santo nos dá é o gozo e a paz. Jesus disse: A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Isso está lá em João 14, 27. Essa paz que o Espírito nos dá, ela independe de circunstâncias e da situação atual. Essa paz vem de Deus. E o cristão batizado não tem por que se desesperar. Essa paz nos traz um refrigério na alma. Nós podemos também traduzir o gozo como uma verdadeira alegria que vem do trono de Deus. Mas um fruto que o Espírito Santo nos dá é a longanimidade, que significa paciência para suportar as ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos que a vida cristã nos impõe nesse mundo, já que a gente tem que estar sempre andando na contramão desse mundo, né? O outro fruto é a benignidade. A benignidade seria agir com misericórdia e bondade com o próximo, agindo com lealdade e fidelidade. Então, é um fruto muito importante. A gente deve também aproveitar essa bondade e agir com lealdade, vendo com bons olhos. O cristão ele não pode ser aquela pessoa pessimista o tempo inteiro, que vê malícia em tudo. Então, nós devemos ter bons olhos, porque o Senhor Jesus mesmo disse que se nós tivermos bons olhos, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Então a gente tem que estar vigiando nesse sentido de ter bons olhos. Não pode ver cheio de malícia. O outro fruto é a fé. O autor do livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O outro fruto do Espírito é a mansidão. O cristão não deve ser mais aquele homem de pavio curto, que explode com facilidade, capaz de partir para uma briga com facilidade. Moisés era descrito como um líder manso e, por causa dessa mansidão, quando conseguiu conduzir mais de 2 milhões de hebreus no deserto, rumo à terra prometida. Se você é um cristão de pavio curto e entra o tempo todo em confusão, deve rever seus conceitos e buscar o Espírito Santo para sua vida mudar. E o último fruto, que é a temperança, nós podemos definir como alguém que age com prudência, uma pessoa que não age com exageros, não age precipitadamente sem pensar. A pessoa que tem temperança erra pouco, porque não é precipitado nas suas ações, nem é dominado por impulsos. Podemos concluir que os frutos do Espírito Santo, são descritos na Bíblia em Gálatas 5. Eles são totalmente contrários aos frutos da carne. Porque os frutos da carne, eles estão sempre contra o Espírito, e um ao outro se opõem. As obras ou frutos da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices e glutonarias. Os frutos da carne são bem mais, né? Muitos frutos ruins. Durante nossa jornada nesse mundo, precisamos observar esses frutos, e buscar mudar. Às vezes, nós já mudamos em muitas coisas, como não adulterarmos, não ficarmos com bebedice, não cometermos idolatrias, mas temos inimizade contra os próprios irmãos na igreja. Temos inveja, vivemos em fornicação, quer viver uma vida sexual sem estar casado. Ou cometemos a lascívia, que é quando vivemos despertando, através do nosso corpo, a sensualidade. E isso pode ser feito através de roupas muito apertadas, que modelam o corpo, ou roupas muito decotadas e curtas. Então a gente tem que vigiar nesse sentido e procurar estar sempre mudando. Não podemos nos acomodar, porque essas coisas nos fazem pecar e nos afasta de Deus. Então, se você se enquadrou em alguma coisa aqui, vamos procurar mudar com jejum, com oração, para agradar o nosso Deus. E qual seria a função do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo pode nos ajudar a perdoar as pessoas, substituindo a raiva pelo amor, e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Ele também pode nos consolar nos momentos de dor. Quando temos o Espírito Santo, não nos sentimos só. E é Ele quem nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Resumindo, é Ele que nos conscientiza, nos afasta do pecado e da mentira, nos impulsiona à caridade, ao amor e à verdade. Bem, agora que você chegou até aqui, já sabe a necessidade de termos o Espírito Santo. Então procure uma igreja perto da sua casa. Não perca mais tempo. Procure se consertar com Deus, procure ter uma vida com Deus, que você vai ser ricamente abençoado fazendo isso. O tempo está chegando ao fim. Eu tenho certeza que a volta de Jesus está muito próxima. Então procure se voltar para Deus. Eu quero aproveitar e terminar aqui fazendo um convite para você que mora na Serra Catarinense, mais precisamente nos municípios de Campo Alegre, Bateias, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Venha nos fazer uma visita, venha buscar o Espírito Santo e ter esses frutos em você. O mundo precisa de pessoas com bons frutos. O horário e o endereço estão na tela do vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.